Só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Obedecer a Deus vale a pena. E é nesse vídeo, que também é o meu testemunho, que eu vim falar sobre isso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos, bem-vindo a mais vídeos desse nosso canal. Porque como eu sempre digo, esse canal não é só meu, é nosso. E no vídeo de hoje eu vim contar meu testemunho sobre obedecer a Deus. E tem tudo a ver com o que aconteceu ontem, que foi no domingo, estou gravando uma segunda, ok? Que foi o Enem, que foi no dia 16 de novembro, ok? Então tem tudo a ver com isso. Então vamos começar o vídeo, ok? Basicamente no começo desse ano eu fui cortar meu cabelo e uma pessoa falou pra mim que eu poderia fazer uma faculdade, né? E aí eu conversando com ela, falando que eu não tinha dinheiro, não sei o que, ela falou assim, tu pode fazer o Enem. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, tá? Aí eu aprendi pra Deus se era pra fazer o Enem ou não, né? O que ele achava. Ele me deu um sonho, né? Eu pedi isso num dia. Depois de alguns dias, eu acho, no máximo 3 dias, agora não tenho certeza, ele me deu um sonho de eu fazer o Enem. E eu entendi que aquilo era uma confirmação do que eu tinha perguntado pra Deus. Até aí tudo bem, chegou o dia do cadastro, me cadastrei, ok, tudo certo. Só que tem um detalhe, gente, tem um detalhe que eu acho que eu nunca realmente contei na internet. Eu desde muito nova passo mal, eu fico tonta, eu vomito, eu preciso ir embora, não importa onde que eu esteja, eu preciso ir embora pra casa, ficar deitada, e é horrível, horrível realmente, assim. Agora tá bem menos, graças a Deus, né, tudo graças a Deus, mas antes era bem pior, parecia que eu morria toda vez que eu tinha isso, né, na verdade eu preferia morrer naquela hora do que realmente ter isso. E eu sei, é meio pesado aquilo que eu acabei de falar, mas era exatamente essa situação que eu tinha. Por isso que eu acabei tendo depressão por muitos anos, né? Só que aí eu encontrei Deus, ele me curou da depressão e ele está me curando desse mal-estar, né? Eu terminei o ensino médio em 2015, ou seja, faz basicamente aí 10 anos, quase 10 anos, porque vai fazer realmente 10 anos em dezembro desse ano, né? Então vai basicamente aí quase 10 anos, vamos dizer que faz 6 anos, vamos dizer que faz 6 anos, ok? Então, desde quando eu tava no ensino médio, eu sabia que eu nunca poderia fazer o Enem. Eu sabia que eu nunca poderia viver esse sonho que muita gente vivia, porque não tinha como, sabe? Eu sabia que se eu fizesse o Enem, eu iria passar mal. Eu iria realmente passar muito mal. Então, quando Deus me falou pra fazer o Enem, eu entrei numa pilha de nervo. Eu fiquei tipo, gente, não, acho que não vai dar, sabe? Eu comecei a ser pessimista comigo mesma, mas ao mesmo tempo que eu era pessimista, eu pensava, eu preciso obedecer a Deus. Se Deus falou, é porque Ele vai fazer de tudo pra que realmente aconteça. Porque isso foi mais ou menos em março, abril, sabe? E eu pensei assim, gente, de março a abril até novembro, muita coisa pode acontecer. E realmente muita coisa pode acontecer, coisa que a gente nem imagina que pode acontecer. E, continuando o que eu tava falando, né? Eu me cadastrei ali no Enem, tudo, né? E eu não conseguia estudar, porque tem uma outra coisa que, além de passar mal, eu tenho. Eu descobri recentemente que eu tenho autismo, tá? Não sei ainda o meu grau, mas eu descobri recentemente que eu tenho autismo. E eu não gosto muito de falar sobre isso porque, não sei, parece que eu tô usando uma desculpa. Não sei, não gosto muito. Só tô falando isso pra contextualizar vocês, ok? E outra coisa, eu também tenho TDAH. Então assim, autismo, TDAH e transtorno de ansiedade, que era o que me fazia passar mal. Tudo isso tirava toda a minha concentração. Eu não tinha concentração, realmente. Sabe, eu não tinha concentração. Então basicamente, quando eu ia estudar, eu não conseguia realmente estudar o que eu deveria estudar, entende? Porque eu tentava estudar, mas eu não dava, tipo, eu não conseguia entender e não sei explicar pra vocês. Era uma coisa bem difícil, assim, estudar pra mim, sabe? Era uma coisa bem difícil sentar e estudar, né? Chegou ali a semana do primeiro dia do Enem, né? Que aconteceu em 9 de novembro. Então, basicamente, chegou ali a semana do primeiro dia do Enem. Eu não estava tão ansiosa, mas eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para que na hora não acontecesse algum imprevisto. Então, eu fiz algumas coisas, né? Primeiro, eu me apeguei muito a Deus, muito assim, tipo, de uma tal maneira que eu acho que eu nunca tinha me apegado realmente. Comecei a rezar
do Seis Ave Maria todo dia. Comecei a orar em línguas direto, assim, todos os dias. Coisa que eu oro em línguas, mas não com tanta frequência como essas 2 semanas eu fiz, ok? Então eu orei em línguas muito. Eu orei bastante pra Deus, pedindo pra ele me acalmar meu coração, enfim. Eu li bastante a Bíblia, eu rezei bastante o texto da misericórdia, eu fiz até jejum, sabe? Pra realmente, na hora, nada acontecer. Porque eu sabia que naquela hora eu tinha que me preencher de Deus. E eu também fiz uma coisa que eu nunca fiz, que foi, eu tomei chá de camomila todos os dias, sabe? Todos os dias, nessas 2 semanas, eu tomei chá de camomila pra me acalmar. Então eu fiz todas essas coisas realmente pra que na hora nada acontecesse. E durante todo esse tempo, Deus, direto, ele falava pra mim que nada ia me acontecer. Que tava tudo bem, que nada ia me acontecer. E chegou domingo, né? E eu fui. No caminho até o local onde que a gente ia fazer o Enem, minha mãe conversou comigo. Porque ela sabia, né, que poderia acontecer alguma coisa comigo. Porque já aconteceu várias outras vezes. Então a gente teve uma conversa ali no carro. Ela me dando dica que essa prova, ela nunca realmente fez o Enem, mas ela já fez outras provas difíceis, né? Então ela já sabe, então ela conversou comigo, falou qualquer coisa, me ligasse, enfim. Aí eu cheguei nesse local de prova, entrei na minha sala e fiz a prova, só que eu consegui fazer umas 20, quase 20 questões, lendo, só que chegou no momento que a minha mente parou, ela travou. E isso acontece muito, quando eu leio muito, quando eu realmente preciso pensar muito, ela trava. Sabe? E eu não sei se realmente isso é alguma coisa do autismo, do TDAH, não tenho certeza. Mas é uma coisa que me incomoda bastante, então eu não consigo me concentrar realmente, sabe? E uma técnica que me ajudou na hora, ao ponto que eu consegui ficar quase 20 questões lendo e pensando lá dentro, foi... Primeiro eu fiz a redação, depois fui pro inglês, depois eu fui pra metade da folha, onde que não precisava ler tantos, mas agora eu não lembro qual matéria. Depois eu fui pra português. Aí depois eu fui pra metade da folha e depois eu fui pro português. Aí eu ia nisso, né? Metade da folha, português, metade da folha, português. Realmente, eu fiz isso muito. Mas deu tudo certo. No começo eu tava super ansiosa, mas depois melhorou, passou. E eu consegui ficar tranquilamente na sala de aula. E quando eu saí, peguei um celular de uma pessoa, né? Liguei pra minha mãe. Não necessariamente eu liguei pra minha mãe, porque não podia usar celular naquela hora. A pessoa pegou o celular dela e ligou pra minha mãe, ok? E aí, simplesmente, eu fui pra casa, até aí tudo bem. Aí chegou a segunda semana do Enem. Chegou a segunda semana. Na terceira-feira, eu comecei a passar mal. Eu fiquei mal até sábado. Domingo eu também não tava tão legal, mas eu fui. Aí você deve estar se perguntando, Marta, você não pensou desse no momento? Cara, na segunda semana, eu tava tipo, gente, eu vou parar. Eu não vou ir, porque eu tava com muito medo. Era muito mais medo do que a ansiedade em si. Então eu tava com muito mais medo, realmente. Então eu continuei. Se você estiver ouvindo algum barulho no fundo, ok, peço perdão, ok? Gente aqui em casa conversando. Mas eu continuei. Sabe por que eu continuei? Sabe por que eu obedeci a Deus? Porque eu amo Ele. Eu falei pra Ele isso nessas 2 semanas. Falei assim pra Deus, Deus, eu estou te obedecendo porque eu te amo. Essa é a minha prova de amor pra você. A obediência nada mais é do que uma prova de amor pra Deus. Sabe? Falar é muito fácil. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Deus. Mas provar. Você prova no seu dia a dia? Fica aí a reflexão. Mas continuando o que eu tava falando. Mas assim, mesmo passando mal, mas eu continuei fazendo o que eu estava fazendo na primeira semana, que era procurar muito Deus, tomar chá de camomila, enfim. Tudo isso eu fiz. Aí na sexta-feira Deus me falou uma coisa. Falou assim, tenha paciência, nada vai te acontecer. E eu sabia o porquê ele tava falando aquilo, eu sabia em que sentido ele tava falando aquilo, que era do Enem. Eu acreditei nessa palavra, eu peguei firme essa palavra e fui, mesmo com medo, mesmo pensando assim, meu Deus, eu quero desistir. Eu fui, encarei o meu medo. Cheguei lá, deu tudo certo, enfim, mas aí eu comecei a fazer a prova. Eu comecei a passar muito mal, muito mal. Muito mal, assim, tipo, eu tava me tremendo, eu tava ansiosa, eu tava meio tonta. E eu, na hora eu pensei, eu acho que a minha
glicose abaixou. Eu acho que ela abaixou. Quase que eu pedi pra as pessoas ali, né, me dar algum tipo de chocolate. Mas eu pensei assim, não, pode ser coisa da minha cabeça, né? E aí eu fui pra diretoria. E aí Deus cuidou tão bem de mim, gente. Deus, ele cuida de cada detalhe. E eu fico emocionada só de pensar nisso. Essa mulher perguntou pra mim o que eu tinha. Falei pra ela que eu tenho isso desde quando eu nasci praticamente. Aí ela falou assim pra mim, então comeu? Eu falei assim, sim, comi. Eu almocei antes de vir pra cá, porque ainda não era nem 2 horas. Aí ela tinha um bombom, ela falou assim, tu quer? Aí eu aceitei. Na hora passou, comi e passou. Então quando come uma coisa parece que você ficou anos sem comer. Então era exatamente essa sensação que eu tive quando eu comi o chocolate. Fazia algum tempo que eu não comia doce realmente, sabe? Fazia algum tempo, então o meu corpo tava sentindo falta. E também nesse dia tava muito quente, então isso tudo fez com que a minha glicose abaixasse, ok? Basicamente, eu voltei pra sala, mas meio que eu já tinha chutado tudo, sabe? Então não tinha mais o que fazer, eu tinha que esperar até 3h30 pra sair, porque só pode sair depois das 3h30. E aí chegou 3h30, eu saí. Depois disso, fui tomar sorvete e foi muito legal. E o que eu quero dizer com tudo isso? Obedecer a Deus vale a pena. Vale a pena, muita pena, muita. Meu Deus, vocês não têm ideia. Sério, só quem obedece sabe. Porque quando a gente vai obedecer a Deus, a gente fica com medo, a gente fica receoso, a gente... Cara, muita coisa acontece na nossa mente, mas a gente tem que enfrentar esses medos, a gente tem que enfrentar esses receios, a gente tem que enfrentar a nossa própria mente pra seguir o que Deus quer que a gente siga. Então, eu fiz. Passei? Não sei, só vou saber em janeiro. Quando eu souber, ai, pode ter certeza que eu vou contar em algum lugar da internet, seja no meu Instagram, seja aqui, não tenho certeza. Mas eu vou contar, ok? Falando em Instagram, o link do meu Instagram está aqui no bloco de informação, ok? Se você gosta de conteúdo cristão, católico, versículos da Bíblia, enfim, segue lá que o meu Instagram é tudo isso e muito mais, ok? Então, basicamente, é isso, né, gente? É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Obedecer a Deus vale a pena, vocês precisam obedecer a Deus. A obediência em si vale a pena, né? Então, curte se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra ficar por dentro de toda novidade, ajude o canal a crescer mais, conto com vocês, ok? Comente aqui o que você achou desse vídeo, se você tem alguma coisa pra acrescentar e se você tem algum testemunho pra contar, também comente aqui, sabe, sobre obediência a Deus, sobre obedecer a Deus vale a pena, enfim. Então, fiquem com Deus, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!